Bem, pessoal, continuando a aula, nós falaremos agora para vocês, tá ok? Dos dois últimos compostos, das duas últimas substâncias químicas, que é o caso da maconha, que é o primeiro que nós falaremos, tá? Para vocês terem uma ideia, a maconha, ou também chamada denominada de cannabis, tá? É a droga ilícita mais comercializada e mais difundida na história, tá ok? No tráfico no mundo. Tá, ok? Ela tem a sua origem, ela foi cultivada primeiramente, foi encontrada primeiramente na Ásia Central, tá? E na identificação botânica, o nome dela é Cannabis sativa limatus, tá? Ela faz parte da família da Cannabaceae e tem como constituição química essa cannabis, ela pode ser, a gente observa que ela pode ser extraída de várias formas, aonde ela pode apresentar vários componentes químicos que apresentam atividades diferentes. Tá? Hoje já são catalogados mais de 489 compostos naturais vindos, tá? Da cannabis, aonde originaram mais de 70 compostos canabinoides, sendo que o mais comum e o mais conhecido é o trans-delta-9 tetraidrocannabinol. Tá? Só que o uso da cannabis, da maconha, ela barra no que a gente dentro da legislação penal. Por quê? Porque ela é enquadrada como uma droga ilegal, como está no artigo, na lei 11.343, tá? No seu artigo 33, onde fala que importar, exportar, remeter, preparar, produzir ou até fabricar, e entre outros, tá? No caso da cannabis, no caso da maconha, e também fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou sem acordo com determinação legal, tal regulamentar, está sujeito a uma pena de 5 a 15 anos de reclusão e um pagamento de uma fiança de 500 a 1.500 reais de multa. Só que em contrapartida nós temos o que? Que dentro da saúde, está dentro da portaria 344 de 98, de 1998, nós temos o que? Nós observamos que a lei também favorece a produção da produção e do uso da maconha para fins medicinais e farmacêuticos, como plantas que podem originar substâncias entorpecentes que estão enquadradas na lista E, e o THC, que é o tetraidrocannabinol, na classe de substâncias de uso prescrito no Brasil, que é a lista F, que são de substâncias psicotrópicas. Tá? Atualmente, esses derivados de canabinoides, eles são alvo para várias pesquisas na área farmacêutica, tá? Para uso médico. Isso porque, no caso do Sesamet, que tem como nabilone, que é um derivado da maconha, ele tem como princípio ativo, ele é um princípio ativo da maconha, tá? Que ele é indicado muito para pacientes que têm problemas de náusea e vômito, que são decorrentes de tratamento de antineoplásicos, como também do marinol, que é o dronabinol, que ele é utilizado muito para pacientes HIV positivo, tá? Principalmente por conta da perda de apetite e da perda de peso. A cannabis sativa, ela recebeu várias denominações ao longo dos anos, ao longo da história humana, tá? E variam de acordo com a forma do seu preparo e da região em que ela foi o que foi consumida e foi preparada. Por isso que nós vemos nomes como baseado, fininho, maconha, marihuana, tá? E esses preparados, esse preparo da maconha varia muito do tipo da parte da planta que ela foi utilizada depois que ela foi secada e picada, e ela é fumada também através de cigarros ou cigarros artesanais ou feitos de papel. Por quê? Porque o que interessa aqui é a quantidade que você vai conseguir, a quantidade que você vai conseguir extrair do princípio ativo, que é do tetraidrocannabinol, que pode ser de 0,5 a 5%. É diferente do haxixe do chará, porque nesse tipo de preparo, a resina que é extraída da planta para fazer o haxixe e o chará, tá ok? Eles apresentam uma composição um pouco mais elevada do composto químico do tetraidrocannabinol, que é de 10 a 20%.
As principais vias de administração aqui para a maconha são duas, a via oral e a via respiratória, sendo que na via oral ela é menos utilizada. Por quê? Porque o início dos efeitos, eles são o quê? Eles são mais demorados e também são menos intensos. É diferente da via respiratória, que ela é a mais utilizada, tá? E o início dos efeitos é mais rápido, ou seja, de 3 a 10 minutos a pessoa já está sentindo o efeito. Isto porque a biodisponibilidade aqui do princípio, ele se biodisponibiliza mais facilmente, ele se difunde mais facilmente, tá? Do que pela via oral. Em relação à toxicinética, como ele é absorvido pela via oral, esse tetrahidrocannabinol consegue se ligar rapidamente à proteína plasmática em uma alta afinidade, de 94 a 99%. Isto porque ele é um composto lipofílico e que apresenta baixa concentração, baixo volume de distribuição em níveis séricos. Por isso que a gente observa que ele consegue se difundir mais rapidamente pelo organismo e consegue passar o que? Consegue passar pelas barreiras placentárias, chegar à barreira hematocefálica e ser também excretado pelo leite materno. E ele sofre processo de biotransformação tanto no pulmão, nos pulmões, quanto no fígado, através da isoforma do citocromo, que é a CYP2C. Tá? Aonde essa CYP2C é que vai originar o princípio ativo, que é o delta-9-tetraidrocannabinol, que ele aqui, tá? Ele sofre a ação dessa CYP, gerando o oso-hidroxidetonol-tetraidrocannabinol, que sofre um processo de oxidação, levando à formação do 11,9-carboxidelta-9-tetraidrocannabinol, que juntamente, quando ele se liga a conjugações, a reações de conjugação, ou seja, reações de fase 2, principalmente por conjugação do ácido glicurônico, ele consegue ser excretado na urina e nas fezes. Tá? Diferente daqui do delta-9-tetraidrocannabinol, que 70% é excretado, mas ele é excretado em 72 horas. Tá? E o resto, ou seja, o restante, ele pode levar até 7 dias para ser totalmente para ser eliminado. Desta forma, o principal matriz biológica para análise toxicológica para a maconha é o que? Tá? É a urina, mas também podemos fazer análise toxicológica para a maconha, tá? Ou pelo sangue, ou pelo suor, ou pelo cabelo. O seu mecanismo de ação atua principalmente nos receptores canabinoides que estão acoplados à proteína G, atuando por dois tipos de receptores, o CB1, que estão no sistema nervoso central, ou seja, pelo córtex, pelo cerebelo, pelo hipocampo, e também pelo receptor CB2, que atua no sistema imune e na hematopoese aqui. Tá? Essa toxodinâmica ela foi entendida e elucidada por Nandinina em 1992, onde ele observou que a absorção da maconha ela ativava esses receptores CB1 e CB2, tá, okay? Que são os receptores do THC, tá? Onde também está presente nos neurônios opioides de ação endógena, tá? Que juntamente interagem com os neurônios dopaminérgicos. Por quê? Porque eles atuam sobre o sistema de recompensa cerebral, havendo aqui uma liberação, tá, de dopamina que faz com que haja um aumento no efeito clínico, principalmente no que? Na euforia e no prazer. A curto prazo, o uso da maconha pode levar ao que? Euforia, sensação, bem-estar, pode levar também ao que? A um relaxamento, pode levar também a um quadro de pânico, desconfiança, ou até perda de noção de tempo, pode levar também a casos de taquicardia, tá? E a longo prazo a gente observa aqui que esse consumo prolongado, ou seja, crônico da maconha pode levar ao que? Uma bronquite, uma faringite, pode levar também a doenças cardiovasculares ou também a comprometimento aqui do sistema imunológico. Sobre a dependência da maconha, nós observamos que o uso prolongado, ou seja, o uso longo da maconha aqui pode levar tá, okay, a uma prolongação dos efeitos sobre o sistema nervoso central, que é muitas vezes similares ao que acontece em muitas outras drogas de abuso. Tá? Além disso,
na tolerância à maconha, nós observamos que essa tolerância, ela ocorre para a maioria dos efeitos provocados por ela mesma. Isso por quê? Porque ela consegue dessensibilizar os receptores para canabinoides, e faz com que a velocidade e a duração dessa tolerância, variem de acordo com o efeito. E a abstinência ao uso da maconha, ela é muito observada o quê? Ela é observada primeiramente pelo abandono, subitamente do hábito, ou seja, quando a pessoa deixa de usar a maconha. E isso, o indivíduo começa a sofrer essa crise de abstinência, onde ele começa a sentir o quê? Um desejo exagerado e intenso pelo consumo da droga, também costuma ter, e o que leva também o indivíduo a apresentar quadros de insônia, diminuição de apetite e perda de peso. Ele também pode ter um processo de irritabilidade, agressividade, E alguns estudos verificam que essa crise de abstinência causada pela maconha, ela é próxima ou igual ao que acontece na abstinência pela nicotina. O quarto composto que nós iremos conversar é sobre a cocaína. A cocaína, ela vem da folha da coca, ok? Da Erythrocylon coca, aonde ela foi sintetizada, onde ela foi extraída, cultivada, sintetizada, aonde foi o que? Chegada a cocaína, que ela apresenta o que? Propriedades estimulantes, E ela pode ser o que? Ela pode ser também consumida também na forma de inalação, pela forma de crack, aonde ela pode ser também administrada de forma intravenosa, no nosso organismo. Só para título de conhecimento, os povos andinos que vivem no Equador, no Peru, desde 2500 a.C., já faziam o uso da coca. E ela foi o que? Isolada em 1858, aonde foi isolado o principal componente dela, que é o cloridrato de cocaína. De 1858 a 1900 se fizeram muitas bebidas, muitos chás, muitas soluções, e muitos xaropes à base de coca. Até Freud usou a cocaína, como um anestésico local. O cloridrato de cocaína ele pode ser absorvido de três maneiras. Ele pode ser absorvido pela via inalatória, pela via intravenosa e pela via oral. Sendo que a mais comum é a via inalatória, onde a absorção é de 15 a 60 minutos. A via intravenosa já não é muito utilizada por causa de todos os problemas em saúde pública, principalmente o compartilhamento de seringas e agulhas entre os fármacos dependentes, que por causa do aparecimento paralelo de doenças como o caso do HIV e da hepatite. Mas o seu efeito de absorção é de 30 a 45 minutos. E de forma oral, ou seja, através do chá da coca, ou mastigando a folha da coca, ela é de 45 a 90 minutos. A cocaína ela pode provocar intoxicações leves, ou seja, ela pode levar a um aumento na ansiedade, na agitação, provocando efeitos taquicárdicos no indivíduo, como nos quadros de overdose, nós observamos que o indivíduo pode ter uma taquicardia mais acentuada, pode levar a uma fibrilação ventricular, pode levar a tremores e convulsões, como também pode levar a edema pulmonar no indivíduo. Isto porque a cocaína ela atua principalmente aqui, sobre os transportadores das monoaminoxidases, como no caso da dopamina, da noradrenalina, que faz com que haja uma inibição desses transportadores, dessa monoamina, fazendo com que haja aqui um aumento de dopamina e também da serotonina. É o que faz com que haja essa agitação psicomotora, como também faz com que o aumento a produção de serotonina faz com que haja alucinações, psicose e até anorexia. E em relação à síndrome de abstinência da cocaína, diferentemente do que a gente já falou a respeito da maconha e da nicotina, ela é branda, porque ela pode levar indivíduos a ter disforia, a quadros de depressão, sonolência, a ter fadiga, como também alguns transtornos comportamentais ou psíquicos, e quadros de depressão também são vistos aqui.
Bem, pessoal, do que eu tinha que falar para vocês de toxicologia social eram esses quatro compostos, tá? E mais a parte dos conceitos principais, tá? Que eu vou postar agora para vocês, tá? Lembrando que está dividido em duas partes. Essa aqui é a segunda parte, onde nós falamos sobre maconha e cocaína,